Olá, tudo bem? Como que você está? Hoje a nossa aula será uma aula muito interessante, um conteúdo relativamente fácil de se conduzir e que será importante na sua vida diária e na sua prova de residência. Para você que trabalha em porta de atendimento, eu garanto que um dia você vai ver um paciente com pancreatite aguda. Bem, o conceito mais importante da pancreatite aguda é o de autodigestão tissular. Isso mesmo, autodigestão. O pâncreas liberando suas enzimas e grosseiramente corroendo o seu próprio tecido. Dentre esse conceito, já podemos confirmar e afirmar que a pancreatite aguda biliar é a principal causa desta patologia, sobretudo cálculos biliares menores do que 5 milímetros. Sim, estes têm uma motilidade maior na via biliar e, eventualmente, podem aqui se impactar nas redondezas da ampola de Vater. Sim, esse ósteo entre o pâncreas e o duodeno, fazendo com que este líquido não seja escoado e ocorra o extravasamento interno destas enzimas no tecido do pâncreas. Por isso, o conceito de autodigestão. A segunda causa mais comum da pancreatite aguda é o álcool, seguida das elevações importantes de triglicérides, usualmente acima de 500 miligramas, e muito maior risco quando acima de 1000 miligramas. Sim, é um quesito ora discutível na literatura para pacientes com níveis acima de 500 ou acima de 1000, vez que alguns países tratam pacientes acima de 500 miligramas e outras diretrizes preferem apenas tratar os pacientes com triglicerídeos acima de 1000. Independente dessas escolhas, memorizemos que hipertrigliceridemia é uma causa de pancreatite aguda, seguido de outras causas como a hipercalcemia e o uso de algumas drogas, como azatioprina, alguns anticonvulsivantes como valproato, eritromicina e outros. Bem, clinicamente, o paciente com pancreatite aguda se apresentará com dor abdominal, tipicamente epigástrica, irradiando bilateralmente para o dorso, chamada dor em faixa, somado a náuseas e vômitos. Ainda como seu preceptor, ouso dizer que não existe pancreatite aguda sem vômitos. Tiago, então eu lembro que este é um primeiro critério diagnóstico para a pancreatite aguda, mas ele não confirma o diagnóstico, não é verdade? Certamente é verdade. Para o diagnóstico da pancreatite aguda, você precisará de 2 de 3 critérios. Primeiro, as características clínicas semiológicas, esta que citamos: dor abdominal em faixa, náuseas e vômitos. A segunda é a laboratorial, com amilase e ou lipase
maior do que 3 vezes os níveis superiores da normalidade e, eventualmente, a imagem, sendo o ultrassom de abdômen a primeira escolha. Tiago, eu posso usar uma tomografia? Certamente que pode, mas lembre-se, se você tem um paciente com quadro de dor abdominal em faixa e amilase e ou lipase elevadas, o seu diagnóstico já está pronto e você não é obrigado a solicitar imagem. Um adendo é que a tomografia de abdômen ela pode ser solicitada 48 horas após o quadro do paciente já na vigência de tratamento, em caso esse paciente não melhore, apresente piora ou tenha uma evolução indefinida, duvidosa, aí sim, a tomografia ela poderá ser solicitada 48 horas depois. Para nível de informação, estes dois sinais, sinais de Gray Turner e sinais de Cullen, embora não específicos da pancreatite aguda, podem apresentar-se nos quadros em que a hemorragia intraabdominal, causada por necroses devastadoras do tecido pancreático. Bem, Tiago, você falou que a amilase ela poderia estar elevada e a lipase também. Qual delas que eu escolho? Bem, amilase e ou lipase podem ser solicitadas, mas alertando-os que a lipase é específica para a pancreatite aguda. A amilase é uma enzima que pode estar elevada em outras condições abdominais, por isso é importante a avaliação semiológica clínica de queixas bem minuciosas desses pacientes, a fim de que você some os dois critérios de três. Um outro adendo é que pacientes com pancreatite aguda decorrente de hipertrigliceridemia podem apresentar níveis de amilase que não estejam acima de 3 vezes o valor superior na normalidade. Por isso que, eventualmente, a imagem pode ser solicitada, além do critério laboratorial. Horas, porque nesse caso haveria dúvidas. Tiago, além disso, o ultrassom vai me mostrar algo de importante nesta avaliação? A grande importância que o ultrassom pode te dar é, além de te evidenciar uma certa inflamação pancreática ou não, ele pode te dar evidência da presença de cálculos biliares. Isso contribuirá para seu planejamento terapêutico após resolução do quadro de pancreatite aguda. Bem, Tiago, e você falou que a amilase pode estar elevada, a lipase pode estar elevada. Isso tem a ver com a gravidade do quadro? Não, não tem a ver de maneira nenhuma. É algo que você deve levar para a realidade, para a sua vida diária médica e também para os seus testes de residência. Valores de amilase ou lipase não são proporcionais à gravidade do quadro. Ora, você pode ter um paciente com amilase de 1000 e ser mais grave que um paciente com amilase de 3000, mas existem ferramentas que podem sim ser usadas para definir gravidade, importância do quadro dos enfermos com pancreatite aguda. O primeiro deles é o critério ou score de Hanson, que será usado na admissão do seu paciente e avaliado com novos tópicos 48 horas depois.
Critério de Hanson com soma de pontuação maior ou igual a 3 sugere que este paciente seja um paciente mais grave. Mas o adendo importante é entender que os critérios de Hanson, infelizmente, não têm uma acurácia muito boa. Aparentemente, é um conjunto de tópicos bem bolados e criteriosos, diga-se de passagem, mas não é um critério com uma boa acurácia. De qualquer forma, vamos conhecê-lo porque ele vai cair na sua prova. O mnemônico famoso utilizado para a memorização dos critérios de Hanson é o legal, fechou? Legal para admissão. E depois que você termina, 48 horas depois, fechou? Na admissão do teu paciente com pancreatite aguda, serão avaliados os critérios de Hanson. Uma provável leucocitose, mais importante, o aumento de enzima hepática. O paciente chega hiperglicêmico, a idade, ou o LDH, o famoso DHL, também elevado. 48 horas depois, você percebeu que, no F, esse paciente precisou de uma quantidade excessiva de fluidos. E se ele precisou de uma quantidade excessiva de fluidos, é porque, horas, ele perdeu esses fluidos por consumo. Esse paciente apresentou em gasometria um base excess com uma negativação importante, uma acidose. Esse paciente apresentou uma redução do cálcio, que sugere um consumo por necrose peripancreática, ou uma elevação do hematócrito mesmo após fluidoterapia, uma oxigenação reduzida com PaO2 em queda, ou quem sabe uma ureia em elevação, mesmo com tratamento instituído. Sim, na admissão e após 48 horas, este paciente deverá ter os seus critérios selecionados se presentes e, se maior ou igual a 3, sugerirão gravidade. Ora, existem certamente outras maneiras clínicas semiológicas de avaliar um paciente grave ou não. É por isso que critério de Hanson não tem uma boa acurácia. Ok, Tiago, ora, então o que eu posso usar? Com boa acurácia, com uma lógica mais interessante. A ferramenta importante na pancreatite aguda ou também em quaisquer outras doenças é a proteína C reativa. Sim, e há de memorizar que proteína C reativa maior ou igual a 150 definem este paciente como uma pancreatite importante, uma pancreatite mais grave, e que eventualmente esse paciente pode ser conduzido em unidades de terapia intensiva, com monitorizações multiparamétricas, assim como idade avançada e ou obesidade importante. O que a prova vai te pegar é nos critérios de Hanson, quando em alguma das alternativas ela citará tópicos dos critérios de Hanson que não existem no que você estudou por aqui. Amilase, lipase, fosfatase alcalina, bilirrubina, ora, nada disso pertence aos critérios de Hanson e é aí que a prova vai te pegar. Seguindo para a avaliação de gravidade da pancreatite aguda, a classificação de Atlanta também pode definir agora de forma mais lógica e clínica possível se este paciente está grave ou não. Ele será classificado em Atlanta leve, moderada ou grave.
com base na presença de complicações e ou disfunções orgânicas, uma necrose com infecção, uma disfunção orgânica específica, como rebaixamento do nível de consciência, hipertensão, hipotensão, perdoe, acidose importante, oligúria, insuficiência renal, associadas a um tempo específico, que será maior ou menor do que 48 horas. Então, para pacientes classificados em Atlanta leve, esses pacientes não têm complicações. Para quadros moderados, esses pacientes apresentaram algumas dessas complicações, mas por menos de 48 horas. E os pacientes graves apresentaram e apresentam complicações já há mais de 48 horas. Leve, moderado e grave. Uma outra ferramenta muito interessante e mais precisa do que os critérios de Hanson são os critérios de Apache. Embora complexo, pode ser utilizada via calculadora no seu telefone celular. O que você deve memorizar é que Apache calculado em maior ou igual a 8 sugere que o seu paciente seja um paciente com pancreatite aguda grave, sim. Então, Tiago, eu não vou usar amilase nem lipase e nem me assustar com elas para definir gravidade de paciente. Exatamente. Você usará Hanson, Apache, PCR, avaliará a idade, a obesidade do seu paciente, Atlanta, para definir a gravidade do quadro. Dando seguimento, então, à nossa aula, vamos para a parte final, que é a parte do tratamento. Entendemos as causas, entendemos como daríamos diagnóstico de pancreatite aguda, como avaliaríamos a gravidade desses pacientes e agora precisamos certamente tratá-los. Bem, de primeira informação sobre o tratamento, é bem verdade que vos digo, não utilizarás antibiótico na pancreatite aguda. Há apenas uma exceção, mas exceções são exceções. Não utilizarás antibiótico na pancreatite aguda. Bom, primeiramente, o tratamento da pancreatite aguda é, de fato, o descanso do pâncreas. Horas, é um feedback entre alimentação e liberação exócrina. Veja bem, se eu tenho uma autólise do meu tecido, uma autodigestão, a principal ideia no tratamento da pancreatite aguda é manter o seu paciente em jejum, com fluidoterapia importante e que pode variar de 35 ml por quilo, 50 ml por quilo, 60 ml por quilo em 24 horas, a depender do seu contexto, da demanda do seu paciente com pancreatite aguda, mas é de longe uma das principais estratégias terapêuticas para a melhora do quadro. Sim, seguida da analgesia e do aporte calórico diário. A nível de informação, pacientes que estejam em jejum e que precisem evitar cetose relacionada ao jejum deverão manter um índice de caloria venosa maior do que 300 ou 400 quilocalorias por dia. E isso pode ser feito com a infusão venosa de glicose, sim, as famosas ampolas de glicose 50%. Para que fique fácil para você, a nível de informação diária, mas não para a prova.
é apenas um enriquecimento particular do conteúdo. É que, em média, os pacientes em jejum precisarão de 20 ampolas de glicose por dia. 20 ampolas de glicose a 50% por dia tem aproximadamente 400 quilocalorias. Você pode fazer essa divisão entre as fases de hidratação e fluidoterapia do seu paciente. Quanto à analgesia, os opioides têm uma boa eficácia, sim, embora anteriormente criticados em outras diretrizes. Hoje temos o consenso de que sim, é uma estratégia terapêutica interessante em virtude do quadro álgico importante abdominal, seguido dos antieméticos e do planejamento de que a dieta deverá ser retomada o mais rápido possível, desde que esses pacientes comecem a apresentar melhora do quadro abdominal, queda das enzimas, seja amilase ou lipase, e queda de PCR. Sim, essa dieta pode ser reintroduzida, visto que você enxergue clinicamente uma melhora deste paciente. Mas, Tiago, você me falou que existe uma obstrução como causa da pancreatite aguda. Se eu der alimento para este paciente, esse pâncreas ele vai se autodigerir mais ainda. Este era o primeiro pensamento da teoria da pancreatite aguda. Entretanto, observou-se que a presença da doença, embora tenha como causa biliar, este cálculo na pancreatite aguda já foi dissolvido, já foi movido para o duodeno e já não existe mais na via biliar. Ah, Tiago, então quer dizer que o cálculo ele impacta, por exemplo, a ampola de Vater, cria uma devastação enzimática no pâncreas e segue o fluxo via duodenal? Exatamente. Na maioria dos casos, o cálculo biliar já não estará mais na via. Mas, Tiago, existem casos em que esse cálculo ainda pode permanecer por lá? É claro, existem sim. E uma das principais características da presença do cálculo biliar na pancreatite aguda é o paciente que não melhora, sobretudo nas primeiras 48 horas, é o paciente que começa a apresentar icterícia, sim, um dos grandes sinais da obstrução de via biliar. E para esses casos, que não será de rotina, lançaremos mão da CPRE, sim, para investigar e ou tratar o quadro de impactação. Dando seguimento à terapia da pancreatite aguda na reintrodução alimentar, vai-se necessário lembrar que a caloria lipídica não deve passar de 30% do total calórico digerido por este paciente, a fim de que a estimulação pancreática também não seja tão vigorosa. Tiago, então depois que esse paciente voltar a comer, essas enzimas começarem a ceder e ele estiver assintomático, esse paciente pode ser liberado para casa? Não. Embora, infelizmente, isso aconteça nos serviços de saúde de nosso país, é mandatório a colecistectomia pós-resolução da pancreatite aguda na mesma internação hospitalar, uma vez que o índice de recidiva desses pacientes é alto. Sim, você dará horas alta para ele, ele ainda permanecerá com microcálculos vesiculares, colelitíase com cálculos menores do que 5 milímetros
que vão migrar novamente para os ductos hepatopancreáticos duodenais, levando a um novo quadro de pancreatite aguda. E lembre-se, quadros recidivantes de pancreatite aguda podem gerar sequelas importantes neste órgão, levando a complicações não tão somente exócrinas, mas também endócrinas. Tiago, você disse que tinha apenas uma exceção para o uso de antibióticos na pancreatite aguda, sim, e eu não quero que você fique pensando nessa exceção. Eu não quero que você coloque de maneira alguma na sua cabeça o uso de antibióticos para a pancreatite aguda, mas se por sinal o teu paciente apresentar uma piora progressiva, uma imagem de necrose via tomografia, e não só a necrose, mas a necrose com a presença de gás, denota a presença também de germes anaeróbios ou produtores de gás e que devem ser aniquilados via antibiótico terapia. Dentre ela, os principais indicados são os carbapenêmicos, imipenem, meropenem. Eventualmente, piperacilina com tazobactam, ciprofloxacina, mas com certamente menores eficácias. De qualquer forma, pacientes com presença de infecção no leito pancreático ou hemorragia, como citados nos sinais de Gray Tanner e O'Cullen, apresentam um prognóstico sombrio e que, mesmo com condutas cirúrgicas, ainda apresentam altíssimas mortalidades. Dentro deste cenário, algumas diretrizes até nem recomendam um procedimento cirúrgico pancreático, visto que a sua resolução não é tão qualificada, não é definitiva. Seja uma pancreatectomia parcial, seja uma pancreatectomia total. Então, se na sua prova alguma questão sugerir para você o procedimento cirúrgico no pâncreas, esta é a questão errada. Esta é a questão equivocada. Não será nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira estratégia terapêutica para o seu paciente com pancreatite aguda. Lembre-se, o jejum e a fluidoterapia é o esquema ideal para o seu sucesso neste cenário. Bem, eu espero que você tenha fixado este conteúdo e que possamos estar juntos em outros conteúdos como este. Eu estou muito feliz que você acompanhou comigo esta aula. Nos vemos em breve em outros conteúdos importantes aqui no nosso canal do YouTube. Tchau!